saudação de paz a todos meus amados irmãos. Recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que aí está ouvindo, você que faz parte desse canal abençoado de oração. Seja muito bem-vindo, você que não conhece esse canal e pela primeira vez está aqui para poder não somente orar. Para quem não conhece, esse canal é um canal de oração diária. Estamos aqui todos os dias orando. Então se sinta à vontade, se você quiser deixar o seu pedido de oração, apesar de que nós estaremos aqui para contar um testemunho, para contar uma visão de revelação, uma visão terrível que Deus me deu acerca do que o diabo e os seus demônios, o projeto e o plano de Satanás nas madrugadas está sendo feito contra a sua vida, contra a sua casa, e muitas vezes você não sabe por que está acontecendo coisas, muitas vezes você não sabe o porquê situações da sua casa, pessoas de dentro da sua família, da sua própria casa, talvez o casamento, talvez a porta que se fechou, talvez algo que está acontecendo que você não está entendendo, talvez uma mente virada do esposo, talvez o filho que está se drogando, talvez tudo está dando errado para você, está indo de mal a pior e você não sabe o que está se passando, o que está acontecendo. Mas vamos já entender o porquê de tudo isso que está acontecendo na sua vida muitas vezes. Amém? Antes disso, eu quero te pedir, por favor, ajude o nosso canal, seja um canal de bênção, compartilhe com muitas pessoas, com muitas vidas e famílias, para que possa ouvir esse testemunho do que Deus revelou ao seu humilde servo. Compartilhe, não só compartilhe, mas eu te peço, deixe o seu like, que é muito importante para que o YouTube possa enviar para mais pessoas e assim você também está ajudando a obra de Deus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, você que não é inscrito, subscreve no canal e receba a bênção do Senhor. Amém? Amados, eu gostaria antes de nós entrarmos dentro da visão que Deus ele me proporcionou e me mostrou em uma madrugada. Isso é muito sério, querido. Esse assunto é seríssimo. Esse assunto é de muita relevância. Eu aconselho você não sair desse vídeo, não sair e ver até o final. E como eu havia dito, compartilhe com pessoas, porque vidas estão sendo alvo do inferno, de Satanás e os seus demônios. E por isso a vida está indo de mal a pior, porque o plano do diabo é destruir famílias, destruir lares, e muitas das vezes bem sabemos que ele está conseguindo. Nós sabemos que ele já é um derrotado, nós sabemos que já foi decretado a falência dele, já foi decretado as condições aonde ele vai estar, que é no inferno, no lago de fogo. Aleluia. Mas você precisa ter noção do que o inimigo, enquanto você está dormindo. Por isso, querido, é de muita importância, é de muita relevância você entender e perceber que é necessário você orar, que é necessário você buscar a Deus, que é necessário você estar em jejum, que é necessário você estar em reverência a Deus, servindo a Deus. É necessário você estar guerreando em oração pela sua família, pela sua casa, por tudo que está relacionado a você, porque o plano do inimigo é somente um. Ainda sendo derrotado, ainda sendo condenado, ele vai fazer o máximo possível para poder arrancar almas. Isso, exatamente. Ele vai fazer o possível para poder arrancar e ceifar vidas.
O inimigo de nossas almas, ele não está brincando. Embora tenha muitos cristãos, muitas pessoas que estão brincando, não sabe a dimensão, não sabe o quão é importante se apegar com Deus, porque o inimigo, ele está bradando, rugindo como leão ao nosso derredor, para poder nos estragar. Mas eu quero te dizer que existe um leão da tribo de Judá. Esse é o leão que tem todo o poder e que vai na sua frente para guerrear ao seu favor e para enviar anjos para te guardar. Eu quero deixar, antes de nós iniciarmos aqui esse testemunho, essa visão, revelação de Deus para todos vocês, eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de Salmos, que o salmista vai dizer no Salmo 121. E ele vai dizer dessa forma: levanto os meus olhos para os montes e questiono de onde me virá o socorro. O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que os teus pés vacilem. Não pestaneje aquele que te guarda. Certamente não de maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor dioturno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará todo o mal. Ele te protegerá. A tua vida estarás sobre a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Amados irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Leone mais uma vez, e estamos aqui para poder eu passar para vocês. Eu estou aqui porque há alguns dias eu venho lutado contra a vontade, a minha própria vontade, o meu próprio querer. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades. E eu não poderia deixar de passar isso para todos vocês. Uma experiência que eu vivi, uma experiência que eu tenho vivido, porque através da oração há muitas experiências para passar, porque o mundo espiritual é tão real como o mundo físico. E eu quero te dizer que enquanto você dorme, há uma potestade, não somente uma, há denominadores, há príncipe das trevas, hostes espirituais, pois a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. E a Bíblia, ela afirma isso, não sou eu que estou afirmando isso. Então, queridos, você precisa entender que há uma grande necessidade de nós estarmos em constante oração. É necessário. E eu já quero iniciar, já quero dizer que uma certa madrugada, recentemente, eu estava orando e eu estava em campanha. Não me lembro se eu estava em campanha de oração, mas eu me lembro que uma certa madrugada eu estava orando. E como de costume, eu sempre peço para que Deus possa abrir a minha visão espiritual, abrir e tirar as vendas dos olhos para que eu possa sair da dimensão física, natural, mas sim entrar na visão espiritual. E eu estava na madrugada orando a Deus. E quando eu orava, eu falava: Senhor, revela o oculto, profundo e escondido. A tua palavra diz que não há nada oculto que não seja revelado, que não possa ser revelado. Então eu pedi: Senhor, mostra o plano e o projeto de Satanás, abre a minha visão espiritual para que eu possa enxergar as coisas espirituais, as coisas do Espírito. Mostra o plano, o projeto do diabo contra a vida do meu irmão, contra a vida da minha irmã, contra a vida do povo de Deus, contra a minha vida, meus familiares. E assim, em constante oração, eu estava clamando ao Senhor. Quando então o Senhor abriu a minha visão espiritual. E na medida que Ele abria a minha visão espiritual, Deus, Ele me levava em uma área
como se fosse um campo de futebol, mas era tão grande que talvez era maior que um campo de futebol. E ali eu estava, mas ninguém que estava ali podia me enxergar. Então Deus, Ele me deu essa visão, Ele me colocou dentro dessa situação, ou seja, era como se tivesse havendo algo, um plano, como se tivesse havendo algo que estava sendo arquitetado, e de fato foi isso. Então o Espírito Santo me levou para essa localidade que parecia e tinha como gênero um campo grande de futebol, um estádio enorme, e havia umas cortinas pretas tampando ao seu derredor, ao seu lado, à sua frente, e ninguém que estava de fora conseguia ver, até porque não havia ninguém do lado de fora, mas havia do lado de dentro. E então Deus, Ele me dando essa visão, eu pude estar como se fosse atrás das cortinas e meio que escondido, e logo após eu olhava para frente, abria as cortinas um pouco sem ninguém poder me ver, e eu olhava para frente e via um palco enorme, imenso, e em cima desse palco eu não via instrumento, não via nada, mas era também todo preto, e tinha uma espécie de cortina diferente, de um pano também preto, que cobria aquele ambiente, aquele palco, o que seja. E então eu perguntei: o que é isso que eu estou vendo? O que significa isso? E em seguida, dentro dessa visão, eu vi ali alguns grupos que estavam naquele ambiente. E o primeiro grupo que eu vi foi um grupo que estava à minha frente, óbvio. E esse grupo que estava à minha frente era um grupo de 4 a 5 pessoas. E no meio dessas 4 a 5 pessoas, eu não conseguia enxergar o rosto delas, mas via que elas estavam com uma espécie de roupa ou farda, saia, não sei, não deu para enxergar muito bem, mas elas estavam com essa roupa dessa forma. Então logo após eu via que eles estavam entre si, os 5, os 4, conversando, se preparando para algo. Quando eles estavam se preparando, eu via também colares, pulseiras, coisas assim diferentes, que não é de costume uma pessoa usar. E eles estavam então conversando um com o outro em cima desse palco enorme, grande, imenso. E esse palco era muito alto, era muito grande, e a sua lateral, a parte da frente, a parte da lateral direita e a esquerda, e do outro lado no fundo, havia também outros compartimentos, outros lugares que também tinham um palco em cada lado, que também era grande, muito alto. Mas agora eles começaram a conversar e eu não entendia o que eles estavam falando, porque não era algo natural. E em seguida era como se alguém desse um alerta e eles falavam: é agora, esse é o momento. Então eles pularam daquele palco, e quando pulou daquele palco foi um de cada vez. O primeiro pulou e de repente não caiu no chão. Esse, quando pulou, ele começou a flutuar, algo sobrenatural, algo que nós não vemos nos dias de hoje, algo que de fato você entenderia se você tivesse a mesma visão que eu, que era algo maligno. E ele, quando pulou, a primeira pessoa pulou com o rosto tampado, com aquelas vestes estranhas, e quando pulou dali de cima, eu achei que ia cair lá embaixo, mas não caiu. Começou a flutuar e de repente começou a voar. E quando voou para trás, e na medida que voou, foi uma velocidade incrível, que não compara com nenhuma velocidade daqui. E saiu um primeiro, depois em seguida, continuamente, foi os outros 4, e saíram rapidamente. E eu perguntei: o que é que está se passando? O que é que está acontecendo? Porque isso, até me assustei na visão, dentro da visão, porque eu não sabia o que significava aquilo. E quando eu olho para a minha esquerda, para o lado esquerdo, eu via também outros grupos que estavam vestidos com outros tipos de roupas, diferente dos primeiros. E ali eles tinham outras alturas e fazia outro tipo de coisas, e estava com outras roupas.
E ali também em seguida era como se também recebessem um alerta, um mandato e saíam voando em seguida para outro lado, outra região, outra localidade, outra direção. E então não deu para me ver os outros compartimentos, o que estava acontecendo, mas via esses dois grupos, que eram grupos de entidades malignas. Eram grupos de entidades demoníacas. Alabra sobre calabarabassai. Eram grupos de entidades demoníacas, diabólicas. Porque eu perguntei, Senhor, o que é que está acontecendo? Senhor, o porquê está acontecendo isso? Quem são essas pessoas? Qual é o propósito disso? E eu estava muito assustado dentro dessa visão. Mas eu estava ali e ninguém poderia me ver, me enxergar. E então, de repente, eu via todos eles voando. E em seguida, tive outra visão. E dentro dessa visão, eu via eles sobrevoar e pousar sobre casas de pessoas, frente de portas de casas de pessoas e ao derredor da casa da pessoa. E eles estavam ali, fazendo um ritual contra a família, contra a vida dessas pessoas, contra essa casa. Coisa boa não era, meu irmão, mas coisa ruim, maligna era. E em seguida, depois que eu tive essa visão dessas entidades malignas sobrevoando sobre os telhados, ao derredor da casa das pessoas, o Senhor então me levou para o meu estado, onde eu estava, que era a cama, e eu me via deitado na cama. Era como se meu espírito já não estava mais em mim mesmo, e eu estava ali vendo eu deitado, e de repente eu retorno para o meu corpo, e aí eu estou olhando para cima, para o teto, para o ambiente que eu estava. É como se aquele ambiente que eu estava era o mesmo ambiente que eu estava ali tendo acesso, até porque o teto, a parte de cima que eu estava aberto em formato de quadrado, e ali dava para ver toda a visão e ninguém poderia me ver. Ou seja, Deus me mostrou os planos do diabo, aquilo que ele tem arquitetado, entidades, as ordens que ele tem dado para as entidades malignas para poder fazer sobrevoar a casa de pessoas, para poder fazer macumbaria, bruxaria, obras pesadas, feitiçaria contra pessoas. Porque é dessa forma que acontece enquanto eu e você está dormindo, o mundo espiritual está ativo. E você precisa entender e saber que é necessário você estar com a vida no altar. Você está orando, você está em constante ligação com Deus, orando pela sua vida, a sua casa, a sua família. Porque o propósito do diabo veio para fazer o ao contrário do propósito de Deus. Se o propósito de Deus é unir família, unir propósitos, o diabo, Satanás, tem um propósito de desfazer a família. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, na minha vida e na sua vida, na vida da nossa família. E para finalizar, dentro da visão, ali eu me encontrava deitado e olhava para cima, meio que surpreso com tudo aquilo e assustado com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas Deus, Ele me guardou, porque Ele é o Deus que me guarda, é o Deus que te guarda. Quando Deus, Ele permite certas visões, quando Deus permite pessoas serem arrebatadas para ver as coisas do mundo espiritual, Deus, Ele garante a proteção, meu irmão. Deus, Ele garante a proteção. O inimigo pode até tentar te tocar, o maligno pode até tentar ir de contra a sua vida, mas eu quero te dizer que maior é que está em você e com você do que o inimigo que se levanta contra ti. E então, para nós finalizarmos essa visão, ali eu estava naquele estado, estava deitado, observando, olhando para cima. E depois disso, de repente, quando eu ia voltar em si mesmo, quando eu ia voltar para o meu normal, nas minhas condições normal, quando eu estava fechando os olhos, ali então apareceu Satanás, um demônio bem grande que estava simbolizando ele.
Eu tenho certeza que foi ele, querido. Eu me arrepio todo quando eu falo. E eu tenho certeza que foi ele. E que quando eu estava prestes a fechar os meus olhos, ali ele aparece no teto, exatamente no local onde eu estava. E então ele olha para mim furiosamente, rangendo os dentes e olhando com muita raiva para mim, como se quisesse descer para me tocar, mas ele não conseguia, querido. Ele fez aquilo com raiva, com ódio para me tocar. Ele estava furioso porque eu tive acesso aos projetos dele, eu tive acesso, Deus me deu acesso ao plano do inimigo, em visão. Mas o sangue de Jesus está coberto, está sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. E da mesma forma, o sangue de Jesus, eu profetizo que está sobre a sua casa, a sua vida e a sua família. Dentro dessa visão, ele furioso, supostamente querendo descer do teto, mas não conseguia passar dali. E aí eu voltava em si, caía em si, voltava, e eu até acordei assustado. Na verdade, eu não acordei na hora, mas dentro da visão eu estava completamente assustado. Até assustei a minha esposa que estava ao meu lado dormindo. E no dia seguinte ela comentou, você nunca teve uma reação assim? Eu falei, pois é. O Senhor me deu uma visão terrível, terrível, terrível sobre o plano e o projeto do diabo contra muitas famílias. E em seguida ele veio tentar contra a minha vida. E por isso que eu tive aquela reação de susto. Mas maior que está comigo, maior que está na minha vida do que aquele que está se levantando contra mim. Aleluia, aleluia. Então essa, querido e querida, essa é a visão que Deus tinha me dado e me deu para poder eu passar para você. E aqui eu deixo um alerta para você, família, para você, irmão e irmã, para vocês, servos de Deus. Orem, batalhem, estejam com sua vida em oração, em santidade, buscando a Deus, porque o inimigo a todo momento está lutando para poder tragar vidas, para poder destruir famílias, todos os dias de madrugada, exatamente o horário que Deus me deu essa visão. Então, por favor, compartilhe essa visão com famílias, com pessoas, com amigos, com igreja, com homens e mulheres de Deus, pessoas que estão afastados dos caminhos de Deus, pessoas que não estão levando a obra do Senhor a sério, pessoas que não estão acreditando que o inimigo existe, pessoas que desacreditaram, pessoas que estão apostatando da fé, pessoas que estão com frieza espiritual, está aí agindo como se nada vai acontecer e nada está acontecendo, com famílias que em casa tem sido uma luta todos os dias e essa família, essa casa não sabe o porquê disso. Então, por favor, compartilhe e seja um canal de bênção para essas vidas, essas pessoas que precisam entender o que o inimigo tem feito contra a vida de muitos que estão padecendo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que a graça e a paz, a comunhão e as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.